Fala família, Liga Igor falando, Bitcoin em um momento decisivo. No domingo, às 9 horas da noite, a gente fecha essa semana e nós estamos em batalha para ver se realmente vamos continuar esse bear market ou possivelmente estamos diante de uma reversão. Então já deixa aquele like, família, dá essa moral para a Liga, não custa nada para você. E não deixe também de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. Vamos lá, família, gráfico semanal na tela. A gente nota, então, diante do que estamos, que é a batalha do Bitcoin com as duas médias móveis que formam aí as bandas de suporte para bull market ou então as bandas de resistência para bear market. A gente nota que já é a quarta semana consecutiva em que a gente está tendo uma interação dos preços com as duas médias móveis. Dessa forma, a gente tem o Bitcoin que essa semana chegou a quase 83 mil dólares, agora dando uma recuada para 80.200. É óbvio que ainda estamos acima das médias, isso é claro, mas também é óbvio que caso o Bitcoin feche dessa forma, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos estamos dessa forma, lembrando que só fecha lá no domingo o Bitcoin, então no momento o Bitcoin mostrando, assim, se fechar dessa forma, seria uma semana indecisiva e acabaria ficando para a semana que vem, se a gente dá realmente continuidade a esse rompimento ou se a gente afunda aqui. Se a gente afundar, o Bitcoin realmente ter esboçado, ter brigado e sentir essa resistência, realmente vai ser bem ruim para a gente, mas até o caminho natural, né? Como eu já venho mostrando para vocês, é o natural e é o mais provável de se esperar, mediante aqui a gente tem bear markets mais longos, bear markets de um ano, que geralmente fazem a reversão somente aí no último trimestre desse ano, seria proporcional, né, como foi no bear market passado, aqui onde o Bitcoin, ele faz então aqui essa reversão somente no último trimestre e também aqui no bear market retrasado, aonde da mesma forma a reversão só acontece lá para o último trimestre. Isso seria um pouco mais antecipado, caso a gente revertesse agora, mas caso o Bitcoin realmente faça esse rompimento, historicamente seria muito positivo, iniciaria-se uma nova jornada aí do Bitcoin rumo a novos topos históricos, lembrando que não é rápido, mas o fundo já ficou para trás, isso que é o mais importante, caso o Bitcoin faça esse rompimento, confirme esse rompimento, né? Ele não só tem que romper, como tem que confirmar. Então, ainda tem água para rolar aí e vamos ver como isso vai se desenvolver. A média móvel de 200, a roxa aqui, que o Bitcoin historicamente sempre faz os fundos e bear market passado veio até abaixo dela, atualmente já está em quase 61 mil dólares, está em 60.800. Então, assim, lembrem o que eu sempre digo para vocês, quem fica esperando o número mágico, não vou comprar porque historicamente o Bitcoin se aproxima mais, as coisas vão evoluindo. Talvez o Bitcoin venha abaixo da média móvel, mas ela já seja um fundo superior do que foi aqui. Ninguém sabe exatamente onde é o fundo, qual é o ponto, o melhor ponto de compra. Quem fica tentando acertar ali o alvo mágico, historicamente acaba se dando mal, porque ninguém tem controle do mercado. Ninguém sabe exatamente o que o mercado vai fazer. Por isso você precisa sempre seguir aí no seu dollar cost average com intensidade, pelo menos na minha visão, é a melhor estratégia a tomar. Sempre, família, sempre, justamente porque se blinda aí de achismos. Mas eu trouxe aqui alguns fatos interessantes para a gente ver junto, que podem até estar sustentando, né, essa alta e podem estar dando apoio a uma possível estabilização de preço do Bitcoin nos níveis atuais e não deixam de ser fatos interessantes, fundamentos interessantes, mostrando que a gente tem o Bitcoin realmente muito promissor para o médio e longo prazo. Então vamos lá. A BlackRock publicou um material para assessores dizendo que o Bitcoin, ouro e estratégias alternativas podem ajudar na diversificação das carteiras e o ambiente em que ações e títulos têm andado mais juntos desde 2020. Quando a correlação entre a bolsa e a renda fixa sobe, a carteira tradicional perde parte da proteção que antes oferecia e o investidor passa a precisar de outras fontes de diversificação. O que a gente tem hoje é um juros nos Estados Unidos extremamente alto para patamares dos Estados Unidos, e se a gente olhar a bolsa americana, também está explodindo. Historicamente é muito raro isso acontecer. Olha só a bolsa americana, olha a Nasdaq fazendo alta atrás de alta. Se a gente pegar o S&P,
também fazendo alta atrás de alta, realmente muito forte as bolsas americanas, mesmo em um ambiente nos Estados Unidos, aonde os juros estão muito alto. Então a gente tem indicadores extremamente esticados lá, e é interessante a gente ver que o Bitcoin, no ciclo passado, acabou não andando. Ele tem muito mais potencial, na minha visão, a subir, muito mediante a tudo isso que está acontecendo no mundo, ouro valorizando, ações, mesmo com juros altos. O Bitcoin relativamente ainda calmo. A gente chegou a 125 mil dólares, só que a gente pega indicadores de ciclos e a gente vê que ele poderia ter esticado muito mais. Então isso pode fazer com que ele tenha um comportamento um pouco diferente. Até porque, se não foi um topo eufórico, será que a gente teria um bear market menos acentuado também? Só o futuro dirá. Mas então, na minha visão, não deixa de ser interessante ver a BlackRock, uma gigante, a maior gestora do mundo. A gente sabe que ela sim controla o principal ETF do Bitcoin, mas mais uma vez aqui dizendo, né, aconselhando todos os seus investidores a ter qualquer percentual que seja em Bitcoin um pouco somente. E não diferente, a Fidelity, que também é uma das maiores, né, gestoras do mundo, concluiu que pequenas alocações em Bitcoin teriam melhorado o desempenho histórico de uma carteira tradicional em 60-40. Esse estudo aqui da Fidelity ele é bem interessante porque ele mostra que se você tem um pouco de Bitcoin na sua carteira, o risco que você corre, ele fica praticamente o mesmo, só que o seu retorno potencial, ele cresce bastante. Então, a volatilidade que aumenta, né? Todo mundo fala, mas Bitcoin é muito volátil. A volatilidade, ela não aumenta tanto assim em relação ao potencial que você tem de ganhos. É óbvio que isso eu estou falando com um percentual baixo de Bitcoin na carteira. Então, eu fiz uma simulação aqui de 10 anos, um portfólio sem BTC teve um retorno anual de 9,44, volatilidade de 10,26 e aqui o retorno ajustado ao risco 0,72. Com apenas 3% de Bitcoin, o retorno subiu de, mais uma vez, de 9 para 14,5. A volatilidade, que era 10,2, foi para 12 e o Sharp melhorou para 1,01. O drawdown máximo, que mede a maior queda no período, passou de 20,6 para 21,7. Então, no momento de pior desempenho da carteira, quem tinha Bitcoin estava somente com 1% a mais de perda do que quem não tinha. Só que o retorno foi de 4, 5% a mais, né, na verdade, da carteira, para uma volatilidade, então, que só teve 2% de aumento. E é isso que, com o passar do tempo, ainda mais o Bitcoin crescendo, cada vez ficando menos volátil, cada vez ganhando mais adoção ao mundo, as pessoas vão perceber, principalmente quem tem muito dinheiro, que você ter 5% que seja de Bitcoin na sua carteira, isso praticamente, na verdade, está te protegendo, está te fazendo ter um potencial de ganho muito maior com um risco praticamente igual ao que você já está correndo se expondo a outros ativos. Então, cada vez mais o Bitcoin, as pessoas vão concluir isso, e é o inevitável, né? É uma questão de tempo para o Bitcoin estar na carteira de todo mundo. Algo interessante também que tem acontecido esse ano, família, a gente nota aqui, que companhias compraram mais de 50 mil Bitcoins. A gente nota, se a gente olhar o histórico, que realmente é a maior compra trimestral que a gente teve na história. A gente tem também aqui desses 50 mil, grande parte sendo comprado, obviamente, pela Strategy do Michael Saylor, mas a gente tem também muitas outras companhias comprando, tornando a maior compra da história, e isso pode estar ajudando a sustentar o Bitcoin nos preços atuais. É uma das coisas que pode estar ajudando. Não só isso, como com certeza, na minha visão, o funding rate, que volta a ficar negativo. Isso é bom. Lembrando que o funding rate é o quanto as pessoas estão se alavancando no mercado futuro. Então, mesmo com o Bitcoin subindo, as pessoas insistem em abrir posições no mercado futuro de venda, acham que o Bitcoin vai cair. E a gente sabe que o mercado, ele sempre tende a buscar o que a maioria não acha. Então, se todo mundo está achando que vai cair, o mercado tende a subir para buscar essa liquidez. É importante a gente ver esse fund rate negativo e continuar negativo. Para fechar, algo aqui muito importante para a gente, holders de longo prazo. Olha só isso aqui, que beleza, família. Holders de longo prazo acumulando severamente. Aqui a gente nota como praticamente já voltamos a níveis que a gente não tinha desde aqui, ó, de 2023. Então notem como, sim, holders de longo prazo realizam momentos de pico, mas acumulam muito forte em momentos de queda. Então tenha isso para a vida de vocês, porque quando a gente dá o zoom out, é muito fácil de enxergar que o Bitcoin
É muito simples, você compra em bear market, vende em bull market. Compra em bear market, vende em bull market. Esse é o comportamento mais simples que tem dos holders de longo prazo, mais simples que tem para você adotar para a sua vida, mais simples que tem, parece muito fácil quando a gente olha no zoom out, no externo, só que quando você entra no micro, quando você entra no curto prazo, a maioria não consegue fazer. Porque ou acho que vai cair mais, por isso não compra, porque eu vou esperar cair mais, ou desiste, tem desinteresse, ou, enfim, arruma qualquer motivo para, no momento em que é óbvio que o Bitcoin está descontado, se a gente analisar para o longo prazo, essa pessoa não consegue comprar. E eu não estou falando para comprar tudo agora, muito pelo contrário, mas para ir fazendo dollar cost average, porque ninguém sabe exatamente qual vai ser o comportamento do Bitcoin no futuro. Mas se você estiver fazendo dollar cost average, se subir, tudo bem, você está comprando. Se cair, tudo bem, seu dollar cost average da semana que vem vai ser num preço melhor ainda. Então deixe seu like, família, não deixe de participar dos nossos airdrops feitos pelo Rodrigo em todas as lives. Para participar, basta ter conta aberta na Bybit, que é parceira aqui do canal. O link está na descrição do vídeo. E para fechar, família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.